Nós saudamos a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais um programa sobre a obra no exterior, uma transmissão para a TV Manaim. Essa transmissão acontece pelo YouTube, pelas multiplataformas de transmissão da TV Manaim. E vamos ter uma série de programas que vamos passar sobre a missão que tivemos no sul e sudeste da Ásia, com o pastor Bergson e outros pastores. O pastor Bergson está conosco hoje aqui. A paz do Senhor, pastor Bergson. A paz do Senhor, pastor Daniel. Também saúdo os telespectadores da Rádio e TV Manaim e das nossas multiplataformas. E eu gostaria que o pastor Bergson falasse um pouquinho, claro que nós vamos interagir com alguns vídeos, algumas fotografias dessa missão que tivemos, que foi muito rica. Mas gostaria que antes, pastor Bergson, comentasse um pouquinho, pastor, como foi essa missão, ou até como surgiu. Eu acho que nós já falamos isso em outros programas, mas vale a pena lembrar, tendo em vista que a obra do Espírito Santo é profética, né? Tudo acontece dentro de um aspecto profético. Pastor Bergson. Esta foi a segunda viagem, pastor, a segunda viagem para seminários presenciais na Ásia. O que o senhor tem feito tem maravilhado assim os nossos corações. Estamos muito contentes, porque de 2021 para cá, depois da pandemia, e mais especificamente depois do primeiro Trombetas e Festas, surgiu essa interação com esses países da Ásia, e hoje, do sul e sudeste da Ásia. E hoje nós já estamos dando assistência a 16 países naquela região. Esse é o segundo seminário presencial, porque nós fizemos seminários, vários seminários, online. Que coisa. Ou seja, eles se reúnem em determinado lugar, se reúnem ali centenas de pessoas, e daqui do Brasil, nós damos as aulas, e eles colocam um telão, e a tradução é feita localmente, Glória a Deus. E assim nós fomos dando assistência a esses países. O primeiro seminário presencial na Ásia foi agora em março, pastor. E o segundo agora, nessa viagem que nós fizemos. Que maravilha, pastor. Glória a Jesus. Eu me lembro, em uma conversa que nós tivemos, pastor Bergson, o senhor contou sobre algum dom espiritual que teve lá atrás, sobre antes que até pensássemos sobre esta missão. Teve alguma coisa sobre isso, pastor? Teve sim. Porque a obra em que nós estamos, pastor Daniel, nós sabemos que ela é profética. E o que acontece conosco é muito parecido com o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Eles iam, mas o Senhor antes determinava Glória a Deus. Aonde eles iriam. Paulo, por exemplo, queria ir para a Ásia, não é essa Ásia que nós fomos, porque a Ásia naquela época era onde hoje é a Turquia. Sim. Então ele queria ir para a Ásia, o Espírito Santo não permitiu. Ele disse, vou para a Bitínia, o Espírito Santo também não permitiu. Aí, à noite, ele teve uma visão dizendo, o Senhor mostrando que ele deveria ir para a Macedônia. Essa viagem, nós fomos a alguns países, e o primeiro país que nós vamos falar, a Índia, foi fruto de um sonho. Um sonho que o Senhor deu a um pastor da comissão, nosso conselho presbiteral. Ele teve um sonho, até o pastor Gilson, de que estavam ele, o pastor Gedeuti e um dos pastores que viajou nessa viagem agora. Os três estavam fazendo um seminário no norte da Índia. E interessante que ainda, quando o pastor Gedeuti esteve conosco, ele tomou conhecimento desse sonho e foi explicado para ele a importância ali do norte da Índia e, mais especificamente, a cidade do sonho, que é Siliguri. Que coisa. E Siliguri, nós vamos ver no mapa, que é um ponto estratégico na Índia para a obra de Deus, porque fica a 20 quilômetros da fronteira do Nepal, poucos quilômetros da fronteira com Bangladesh, perto da fronteira com o Butão. E o pastor Gedeuti, na época, ele comentou o seguinte, aqui é um caminho para quem vem da China. Que coisa. Ou seja, na visão que ele tinha, uma visão estratégica, né? Sabemos que é espiritual, maravilhosa. E nós fomos realizar o primeiro seminário presencial na Índia, no norte da Índia, que tem uma característica especial, o norte da Índia,
em termos de perseguição, mas o senhor deu uma grande bênção, pastor. Eu me lembro, pastor Beckson, se antes de nós passarmos aí as imagens e fotografias sobre o seminário, acho que o primeiro vai ser na Índia, né, pastor Beckson? Vamos falar do primeiro seminário justamente sobre a Índia. A Índia. Eu me lembro, na pandemia, a pandemia foi um marco, né? Foi um negócio assim. Mas eu me lembro que o pastor Gedeuti orientou que os coordenadores de continente se reunissem. E eu me lembro que nessas primeiras reuniões, eram reuniões conduzidas pelo pastor Alexandre Gueiros. Nas primeiras reuniões, o senhor deu um sonho, uma visão com a Índia. E até o pastor Alexandre, nós não temos nada na Índia. Já perguntou para o pastor Gilson, eu acho que o senhor não estava na reunião. E nós não tínhamos nada. Acho que eu estava na Itália na época. Isso, você estava na Itália na época, você morava na Itália. E aí começamos a orar, e não sabíamos como a obra do Espírito Santo chegar na Índia. Como vai chegar na Índia? Está aí, me lembro que na hora fizemos um clamor, eu vou fazer um clamor por isso, para que aquilo que o Senhor está mostrando de fato aconteça. E aconteceu. Foi um milagre, porque primeiro trombetas e festas, acho que já contamos isso aqui, mas podemos repetir. Foi transmitido por uma rede de televisão italiana e ela, usando a internet, ela alcança o norte da África. Eu mesmo não sei exatamente qual foi o caminho, mas a verdade é que depois desses trombetas e festas da Itália, 2 pastores, um do Paquistão e um da Índia, entraram em contato conosco. Glória a Deus. E começamos a fazer as reuniões. E começamos a dar uma assistência online. Durante a pandemia começou essa assistência. Terminada a pandemia, começamos a fazer seminários online com a Índia. Foi o primeiro país a fazermos seminários online. Interessante é que eles começaram a retransmitir isso. E agora fizemos o primeiro seminário presencial com um segundo grupo na Índia, porque na Índia nós temos 3 grupos diferentes de pastores, 2 no norte e 1 no sul. Então, fizemos com esse segundo grupo lá, um seminário presencial. Glória a Deus. Maravilha, pastor Beck. E agora nós vamos então passar a palavra para alguém lá na Índia que fez parte do seminário. Como vai ser? Esse seminário, nós vamos fazer o seguinte. Foi um seminário realizado com cerca de 50 pastores da Índia. Vocês vão ver a atenção que eles têm no seminário. Porque eles anotam tudo, pastor. Eles bebem as palavras, anotam, fazem anotações, uma reverência, uma coisa assim que é um exemplo. É um exemplo. E eu vou também pedir que 2 outros pastores que deram aulas, o pastor Bravin, que é o nosso pastor na Alemanha, ele viajou para a Índia conosco, e também o pastor Humberto, que é pastor nos Estados Unidos. E eles também darão o testemunho deles a respeito desse seminário, que foi um marco. Com a palavra, pastor Bravin. Eu quero cumprimentar os nossos queridos irmãos que nos acompanham aqui na rádio, TV, web Manaim, no Brasil, no exterior, com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas experiências, alguns dados, algumas informações sobre esse trabalho que foi realizado, que foi uma bênção muito grande para nós, para a obra, para os irmãos que receberam o seminário. E eu quero deixar aqui algumas experiências, algumas informações que nos fazem glorificar muito ao nosso Deus. O nosso primeiro seminário foi no norte da Índia. O primeiro seminário desta viagem foi no norte da Índia, na cidade de Sirimoli. Ali nós podemos observar que os irmãos estão sofrendo, já começam a sofrer algum tipo de perseguição por conta da vida evangélica, por conta do evangelho, algum tipo de perseguição, de problema com relação à realização de cultos. Mas ainda assim fizemos o seminário. Esse seminário contou com 60 pastores locais, responsáveis por igrejas, responsáveis por convenções de igrejas, de modo que
foram 60 pastores, mas o número de igrejas alcançadas é muitíssimo maior. Tivemos pela primeira vez o seminário nessa cidade. E a aceitação da doutrina, a aceitação dos ensinos foi maravilhosa. Tivemos ali aula de clamor pelo sangue de Jesus, palavra viva, igreja, corpo de Cristo, obra do Espírito, sinais dos tempos, de modo que os irmãos ouviram, entenderam e já começam a replicar esses ensinos e a doutrina em suas respectivas igrejas. O seminário durou um dia, foram ministradas 6 aulas durante um dia inteiro. No outro dia, fizemos um culto na igreja do pastor Silas, que é o pastor local ali, que nos recebeu em sua igreja. Fizemos um culto ali no domingo de manhã, foi uma bênção. A mensagem que foi levada foi as bodas de Caná da Galileia, foi uma grande bênção, o culto ali, a comunhão com os irmãos. Ao final do culto, demos assistências às famílias, tivemos experiências com dons. Me lembro precisamente de um dom espiritual que foi entregue a uma senhora, e era o dom que dizia respeito ao seu filho, ao filho jovem que ela tem. E aquela irmã imediatamente se quebrantou, porque aquilo que o Senhor mostrou com relação ao filho era exatamente a batalha que ela estava vivendo com ele. E ela ali pôde glorificar o Senhor, porque no dom o Senhor já estava mostrando a direção e o livramento na vida do filho. Meus irmãos, com isso, nós encerramos então essa missão em 4 países, 5 seminários, cheios da bênção do Senhor, contentes, alegres, felizes, cansados do ponto de vista físico, mas com a alma alegre do Espírito Santo. Deixamos aqui também, como não poderia deixar de acontecer, uma palavra de agradecimento pelas orações, aqueles que oraram, que buscaram o Senhor e colocaram este seminário, esta viagem diante do altar do Senhor em oração, e também entregando ao nosso Deus, ao nosso Senhor, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, por tudo o que Ele fez em nosso favor nesta viagem. Me despeço aqui dos irmãos, desejando a todos a paz do Senhor Jesus e um fraternal abraço. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastor Bravin. Vamos ouvir agora o pastor Humberto, que também viveu de perto essa experiência ali em Siliguri, na Índia. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. O meu nome é Humberto Henriques, eu moro nos Estados Unidos e dou assistência à nossa igreja em Richmond, que é a cidade capital do estado da Virgínia, aonde eu vivo. Eu tive o privilégio de fazer parte da equipe de pastores que visitou 4 países da Ásia entre o fim de setembro e meados de outubro desse ano, para fazermos seminários dirigidos a pastores destes países que estão interessados na nossa experiência da vivência da doutrina dos apóstolos nas nossas igrejas. Nós estivemos na Índia, no norte da Índia, no Nepal, nas Filipinas e na Indonésia. Há pastores de outros países da região que também estão interessados na obra que o Senhor está fazendo no nosso meio e com os quais nós temos reuniões regulares via Zoom, mas desta vez só esses 4 países foram visitados. Nós tivemos a participação de dezenas de pastores em cada um desses seminários e observamos com alegria o interesse e a atenção com que eles acompanharam cada aula. O trabalho de assistência à Ásia está crescendo muito rapidamente. E o que mais me impressiona é que tudo começou com a transmissão do primeiro Trombetas e Festas para a Itália, onde havia um pastor da Ásia que assistiu o programa e começou a divulgar o que ele ouviu para pastores que ele conhecia na Ásia. O Trombetas e Festas, desde então, tem alcançado um número cada vez maior de pessoas no mundo inteiro. Pessoalmente, eu não sei de nenhuma outra igreja
que esteja fazendo uma proclamação a nível mundial do Evangelho e da volta iminente do Senhor Jesus, além da Igreja Cristã Maranata. E isso me lembra o que o Senhor Jesus disse em Mateus 24:14. Ele disse: "E este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Certamente, o que nós estamos fazendo debaixo da direção do Espírito Santo está alinhado com o que o Senhor Jesus disse em Mateus 24:14. E isso é mais um sinal de que a volta do Senhor Jesus está próxima. O trabalho com a Ásia é um entre outros, porque a mesma coisa está acontecendo com pastores da África, do leste europeu, da Europa e da América Latina. Eu trago esse testemunho para vocês para a glória do Senhor, para a edificação dos irmãos, mas também para encorajar os nossos telespectadores a orarem pelo trabalho de assistência a pastores do exterior e também orar pelo Trombetas e Festas edição 5, que terá lugar em fins de novembro deste ano. A todos, a paz do Senhor Jesus. Então terminamos esta série, não essa série, terminamos este episódio, pastor Beckson, porque vamos ter mais. Você não pode perder o próximo, hein? Que será o seminário no Nepal. Vamos falar de várias experiências, né? E podemos até, eu gostaria, né, pastor Beckson, nos bastidores, contou-nos algumas coisas também, sobre a Índia, um pouquinho mais, e também sobre outras particularidades também sobre Nepal. Mas fica para o próximo episódio. A todos a paz do Senhor Jesus.